Boa noite. Vamos aqui. Quero todo mundo bem aqui. Para mim ficar olhando. Para não ficar assim, pescoço torto. Todo mundo aqui. Muito bem, estamos estudando o livro de Daniel. Daniel, profeta Daniel. Louvo a Deus pela sua vida. Você também que nos assiste, está nos assistindo, ou pelo Facebook, ou Instagram, ou YouTube. Louvo a Deus pela sua vida e também na vida daquele que está aqui hoje à noite para esse tempo de louvor e adoração, esse tempo na palavra do Senhor. Eu louvo a Deus por você. Que Deus abençoe você ricamente. E nesse livro de Daniel estamos estudando a história do povo de Deus. E essa história do povo de Deus se encontra lá na Babilônia. Eles estão cativos na Babilônia, foram levados para a Babilônia. E no capítulo 1, os jovens, nós estudamos os jovens cativos de Israel, eles foram agora para servirem no palácio do rei. Eles foram preparados, recrutados para servirem na corte real. Então houve pressão. Eu acredito que vocês lembram que houve pressão para abandonar aquilo que eles haviam aprendido de Deus e de seus pais, dos profetas. Eles aprenderam muita coisa no passado, agora veio aquela pressão para abandonar. Só que aqueles jovens permaneceram o quê? Fiéis aos seus ensinamentos. Ensinamento dos seus pais, ensinamento dos líderes religiosos na época, ensinamentos de Deus. E isso ajudou eles a resistir àquela pressão de abandonar aquilo que eles haviam aprendido de Deus. No capítulo 2, vimos o sonho do rei da Babilônia, o sonho daquela estátua enorme de ouro, prata, bronze, ferro, barro, e que aquela estátua ali simbolizava os vários reinos, inclusive o reino da Babilônia, de Nabucodonosor. E o sonho mostra que o reino de Deus vem no futuro e lançado, sem auxílio de mão, uma pedra que vai destruir todos os reinos. Esse é o Deus que humilha e governa. No capítulo 3, é o que estudamos semana passada, vimos ali o livramento de Deus, daqueles jovens na fornalha ardente. Não o livramento da fornalha, não o livramento do fogo, mas no fogo. Então, os amigos de Daniel, eles recusam-se a adorar aquela idolatria, e então foram lançados na fornalha ardente. Deus livrou todos eles do fogo de serem mortos. Então, aprendemos ali um Deus que intervém nos momentos difíceis, nos momentos mais complicados, que às vezes quando nossa vida está em jogo. Então, Deus chega e intervém. E hoje à noite, o capítulo 4, nós estamos estudando aqui o livro de Daniel, capítulo 4. Vamos ver ali o orgulho do rei Nabucodonosor, o homem
orgulhoso que ficou louco. Ele se humilha depois perante Deus e ele depois é restaurado por Deus. Então, o Deus que disciplina, nós vamos estudar aqui. Aí eu pergunto, após ele ser disciplinado, ser humilhado do seu orgulho, será que aquele rei, testemunhando claramente a soberania e o poder de Deus, não se converteu verdadeiramente ao Senhor? Será que aquele coração tão duro, tão orgulhoso, que ainda permaneceu um pagão, idólatra, até o resto da sua vida? A Bíblia não diz, enfaticamente ali, que ele se converteu ao Senhor. Mas é interessante as palavras de Nabucodonosor aqui no capítulo 4. Vai ser a última vez que vamos falar sobre ele. Agora lembre disso, o que eu disse para vocês na semana passada. A verdade, a Bíblia, apenas no intelecto não modifica o homem interior. Se fica só aqui, ele não vai modificar o coração. Então, tem gente que se apresenta comovido emocionalmente, mas não resolvido espiritualmente. Então, tem pessoas assim, na igreja, fora da igreja. E aqui no capítulo 4 é interessante notar que esse rei, ele reconhece e ele testemunha de um dos temas mais intrigantes das Escrituras, que é a soberania de Deus. Então, tem muita gente que duvida desse tema. Muita gente duvida da soberania do nosso Senhor. Soberania absoluta, de Deus. Então, vamos à leitura, capítulo 4. Abra a sua Bíblia, se você ainda não abriu, para você acompanhar na leitura. Então, diz assim a palavra de Deus. O rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas, que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou para mim. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno. O seu domínio dura de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em minha casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso, decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, minúsculo. E o Espírito dos santos deuses está nele. Eu disse, Beltesazar, chefe dos... Sei que o Espírito dos santos deuses está em você, e nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe o meu sonho, interprete-o para mim. Essas são as visões que tive quando estava deitado em minha cama. Olhei e ali diante de mim estava uma árvore muito alta, no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos,
e nela havia alimento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam da árvore. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. E ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos, fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixe o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze, fique ele no chão em meio à relva do campo. Ele será molhado como um orvalho do céu, e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal até que se passem 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinelas, os anjos declaram o veredito, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá quem quer, e põe no poder o homem mais simples. Este é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretar-o para mim, exceto você, pois o Espírito dos santos deuses está em você. Então, Daniel, chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo. E os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse a seus inimigos e o seu significado somente aos seus adversários. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, e a sua copa encostava no céu, visível em toda a terra, que também tinha belas folhas, muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para todos os animais do campo, e morada para as aves do céu, nos seus galhos. És tu, ó Rei. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó Rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore e destrua-no, mas deixe o toco e as suas raízes presos e te molharás como um orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore para com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó Rei, aceita o meu conselho, renuncia os teus pecados e a tua maldade, pratique a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade?
As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real foi tirada. Você será expulso do meio dos homens. Viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do reino dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se como um orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas de uma águia e as suas unhas como as garras de uma ave. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra e a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, e minha grandeza foi a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, ó Deus, porque nesse capítulo 4 nos mostra, nos apresenta um Deus soberano, que está no domínio de tudo e de todos. Está em tuas mãos e o Senhor age como bem entende. Ó Deus, somos simples, meros pecadores. E nós, ó Deus, nessa noite, queremos que o poder da sua palavra e do teu Santo Espírito que habita em nós possa entender e leve para casa, para a vida, para a prática, essa verdade. Ou lições que tiraremos ao longo dessa mensagem. Abençoa cada irmão, cada amigo, abençoa cada um, Senhor, para que tenha um entendimento pelo teu Santo Espírito da palavra do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então aqui a gente vai ver mais detalhado essa leitura de Daniel, capítulo 4. E nos primeiros versículos, versículo 1, 2 e 3, aqui você vê o elogio. Quem escreveu isso aqui? É uma carta escrita por Nabucodonosor. E ele elogia quem? Ao Deus Altíssimo, ao Deus do céu. Fundamenta na grandeza, no poder, da majestade do nosso Deus. Puxa, Nabucodonosor reconheceu isso sobre o nosso Deus. Foi depois que ele passou, né, viveu como animais, viveu com os animais. Então, depois disso que foi recuperado, ele reconheceu, puxa, Deus é soberano. Deus é soberano. Né?
E ele reconhece aqui os sinais de Deus, as maravilhas de Deus, que esse Deus realizou na vida dele. Ele reconhece quão grandes são os sinais, como são poderosas as suas maravilhas. E ele vai escrevendo aqui, reconhecendo isso sobre Deus. Ele reconhece que o reino de Deus ele é eterno, o domínio dele dura de geração em geração para sempre. Então esse é o nosso Deus, com certeza. Esse é o nosso Deus que ele está descrevendo aqui. Aí, a partir do versículo 4, você observa aí, ele passa a relatar as circunstâncias da corte. Guerras bem-sucedidas e grandes construções lá na Babilônia tinham lhe proporcionado uma tranquilidade de realização. Ele estava lá, feliz, no seu palácio, tranquilo. Estava lá, realizado, mas teve um sonho, e esse sonho muito lhe espantou. Nós podemos ver aqui que a cabeça que carregava uma coroa, ele não tinha mais sossego. Homens que têm muito dinheiro e moram em Aracaju, você acha, não, eu quero ter a mesma qualidade de vida que eles têm. Mas são pessoas que, se não têm Jesus, não têm sossego na vida. Então, é uma prosperidade, uma paz que ele tinha e muitos têm por aí. Então, ele passa aquele sonho assombroso do rei, o apavora, confunde os seus pensamentos, ele fica atarentado e manda chamar os conselheiros, seus próprios conselheiros. Puxa, ele foi para quem dessa vez? Para Daniel? Não, ele não foi para Daniel, ele foi para quem? Para os seus conselheiros, aqueles conselheiros de Araque que vimos em outras histórias aqui do rei Nabucodonosor, que ele não decifrava nada, não entendia nada, queria enrolar o rei, e até foram jurados de morte. Aí o que diz aqui no versículo 7, acompanha na sua Bíblia: quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por que não ir direto para o profeta de Deus? Por que não ir direto para o homem de Deus? Aí lembra que esse rei aqui é um rei idólatra, é um rei pagão, E eu não tenho medo de errar, é um rei orgulhoso, cheio de orgulho. Aí, ao invés de procurar o conselho certo, não, vai procurar o conselho errado. Ao invés de procurar os líderes espirituais que o acompanham, não, vai procurar conselhos que sempre deram errados na vida. Então, Daniel, profeta de Deus, Daniel chega, e o sonho do rei é descrito a Daniel. Ele conta para Daniel, o rei, só que ele conta ali, lembrando, ele mostra a sua confiança em quem? No Deus Altíssimo? Não. Ele põe a sua confiança em Daniel? Não. Lembra, era um rei idólatra. Olha o que diz aqui o verso 8. Como as palavras dele denunciavam um coração idólatra. Começando a ele dizer assim, que ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus minúsculo. O Espírito dos santos deuses está nele.
Ele acreditava nisso. Ele acreditava neles, era um deus idólatra, pagão. E ele continua dizendo, eu disse, Beltesazar, chefe dos magos, sei que o espírito dos santos deuses está em você, e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe o meu sonho, interprete-o para mim. O rei estava confiante no Deus verdadeiro? Não, nos seus deuses. É como uma tia minha me pedindo, meu filho, você está indo para a igreja? Reze por mim. Né? O pensamento dela estava em quem? Na sua religião, na sua idolatria. Reze por mim. Eu dando carona a outra tia, benção tia, tchau, tchau meu filho, né? Que a Nossa Senhora te acompanhe. Assim, tá bom tia, que Nossa Senhora te acompanhe. Então fala com base naquilo que crê. O rei Nabucodonosor era assim. Então, o sonho do rei é descrito, né, em termos de uma grande árvore, né, aí desce um decreto celestial quanto à árvore, e que ela deveria ser derrubada, aquela árvore cortada, certo? Mas é interessante que tinha que permanecer o quê? As raízes, presa lá. E a pessoa representada pela árvore ali, pela decisão dos anjos, decisão celestial, deveria passar por uma profunda mudança, né? Agora viver como e com os animais. Era isso. O verso 17 declara aqui, né, o controle providencial, soberano de Deus no decorrer da história. Esse é o propósito do capítulo, gente. Ei, preste atenção. Esse é o propósito do capítulo. Verso 17 diz o seguinte: a decisão é anunciada por sentinelas, os anjos declaram o veredito para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reis dos homens e os dá a quem ele quer, e põe no poder o homem mais simples. Esse é o propósito do capítulo 4. Para que as pessoas, o rei, o mundo, eu, você, as nações, saibam que o Altíssimo domina sobre os reis, os reinos dos homens, e os dá a quem quer. E os dá a quem quer. E põe no poder o homem mais simples. Então, Daniel recebe a ordem aqui, a partir do versículo 18, para explicar o sonho. Daniel, ele ficou estarrecido quando soube daquele sonho do rei. Ele ficou, mas por quê? Porque não sabia? Não sabia a interpretação? Não. Ele ficou estarrecido porque como eu vou agora falar dessas más notícias para o rei? Como eu vou dar essas más notícias para ele? Olha, o rei, eu esperava que o que o Senhor sonhou fosse para os seus adversários, fosse em relação aos seus inimigos. Olha, mas ele ficou, mas és tu, ó rei, essa árvore que o Senhor sonhou. Então é uma notícia, não é uma notícia boa. É uma notícia, é como se alguém tivesse desenganado pelos médicos e alguém tem que dar a notícia à família. Então quem gostaria de dar essa notícia? Tem alguém? Vai lá, tu dá a notícia. Não quero dar essa notícia, não. É difícil.
Então, Daniel ele se encontrou nesse dilema de dar essa notícia ao rei. E o sonho é interpretado ali por Daniel, né? A árvore é identificada como Nabucodonosor, né? O significado do decreto sobre a árvore é representado como uma perda de autoridade real por 7 tempos, ou seja, 7 anos. E ele recebe aqui uma lição sobre humilhação diante da suprema autoridade de Deus. Eu gostaria que você lesse comigo aí os versículos 25, 26. Lá na parte B do 25, que diz assim, Daniel falando para o rei, tu serás expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo, olha aí o propósito do livro de novo, olha o propósito do livro de novo, para que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore como as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus, o quê? Dominam. Que os céus, o quê? Dominam. Então, o sonho é explicado aqui em uma exortação ao arrependimento do pecado, da opressão. Daniel fala, diz, olha, ó, rei, isso é o que vai acontecer. És tu, o homem, isso vai acontecer contigo. Ele alerta, no versículo 27, acompanha aí. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez então continue a viver em paz. Interessante notar esse talvez, né? Talvez é contrário de toda a teologia da prosperidade. É contrário à vontade humana, minha vontade, sua vontade, esse talvez aí. Porque é Deus que está no controle. Deus é que domina. Vocês já ouviram essa frase? Vem hoje à noite, né? Dê tudo o que tens, traga para a fogueira. Né? Eu te declaro que tu serás próspero e viverás em paz. Né? Eu determino. Vocês já ouviram isso? Quem domina, quem determina é Deus. Por isso que ele disse, você vai se arrepender dos seus pecados. Não somente se arrepender dos seus pecados, agora você vai viver uma vida correta, reta diante de Deus. Esse é o conselho que eu te dou. Talvez você viverás em paz. Talvez você vai ter paz com o seu pai. Talvez você vai conquistar o seu marido. Talvez você vai permanecer com os seus inimigos. Talvez você tenha paz no seu lar. Talvez. Não tem promessa de prosperidade, não. Isso é a teologia da prosperidade. É interessante, se você vai para Mateus capítulo 10, Mateus 10, Carlos vai colocar ali na tela, Mateus capítulo 10, verso 34. E você pode abrir sua Bíblia, Mateus 10, 34, depois vamos voltar para Daniel.
diz o seguinte, olha, Jesus Cristo disse, não vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim para fazer o que o homem fique contra seu pai, ou fique contra sua mãe, a nora está contra a sogra, os inimigos do homem serão os da sua própria casa, da família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Talvez, né, se você aceita Jesus como seu Salvador, talvez vá haver uma guerra. Filho, você é crente? A partir de hoje, fora da minha casa. Não quero aqui pessoas de outras religiões. Eu casei com você, não casei com você crente. Você é crente agora? Estou indo embora. O marido vai embora. E assim acontece, gente. Não tem promessa. E agora, a partir de hoje, você aceitou Jesus, agora vai tudo muito bem. Não terás problemas, não terás obstáculos. O profeta disse, eu te dou um conselho, se arrepende. Pratica a justiça, compaixão. Talvez você viverás em paz. E 12 meses depois, o que aconteceu? Estava lá Daniel, o rei Nabucodonosor, no seu palácio. Olha o que ele diz no verso 30. Verso 30 do capítulo 4. Verso 30 do 4. A partir do 29, diz assim, 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse, acaso, verso 30, acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino? Olha aí. Que eu construí com a capital do meu reino, com o meu enorme poder, para a glória da minha majestade, meu, eu, minha. Parece o que é isso? Esses pronomes. Alguém estava se gabando, né? Então, aquele sonho se cumpre como pronta resposta à autoexaltação de um homem orgulhoso, cheio de si. Mas, pastor, demorou tudo isso? Um ano. Um ano para Deus cumprir aquilo que havia falado. Gente, foi um ano de misericórdia do tempo de Deus para o rei, dando a oportunidade àquele homem se arrepender, seguir os conselhos do profeta de Deus. Um ano. Depois que Deus dá, gente, uma pessoa, um período gracioso de tempo para se arrepender, é uma maneira de ter certeza que Deus vai cumprir com a sua palavra. Literalmente, Ele vai fazer isso. Cumprir com a sua palavra. Em qualquer tempo. Em qualquer tempo. Pode demorar, mas Ele vai cumprir com a sua palavra. Ele vai humilhar, Ele vai quebrar o orgulhoso por seu julgamento. Deus, Ele faz isso, né? Interessante que, naquele momento de desgraça, de orgulho,
eu estava lendo, né, o rei falando isso, eu estava dizendo, isso parece comigo. Muitas vezes minhas palavras, eu, meu, minha, pode ser que pareça com você também. Muitas vezes essas palavras, né, sai se gabando, se orgulhando. Aí o que acontece? De repente, naquele momento de orgulho, desgraça, o rei ouviu uma voz do céu. Aqui foi a última experiência consciente e lúcida do rei. O que foi que ele fez? Ele voltou a sua atenção para Deus no céu. Olha o que diz o versículo 31. Ele diz, as minhas palavras, 31, as palavras a seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse, é isto o que está decretado quanto a você, ó rei Nabucodonosor. Bum! As palavras estavam saindo. Meu, eu, para mim. As palavras estavam saindo quando Deus decretou. Uma voz do céu decretando o julgamento de Deus. Aí o que aconteceu? Diz que ele foi expulso, né, do palácio e foi viver com os animais e como os animais. Né? Ele vai viver como e com os animais. Começou a comer o quê? Capim como os animais. Interessante, diz que os pelos cresceram, as unhas cresceram, e ele foi viver lá no mato. Lá no mato. Não é encarnação, como os espíritas pregam, não é também o Espírito Santo, como algumas igrejas pregam. Algumas igrejas evangélicas, você pode se pesquisar, olhar, tem algumas igrejas que os fiéis caem no chão, imitando outros animais, dizendo que é a ação do Espírito Santo de Deus. Nada disso, isso foi um julgamento de Deus. Julgamento de Deus. Então, foi isso que aconteceu. Versículo 33, olha aí, acompanha na sua Bíblia, diz que a sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens, passou a comer o quê? Capim, como os bois. Seu corpo molhou-se como o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas de uma águia e as suas unhas como as garras de uma ave. Abandonado pelos homens, julgado por Deus. Abandonado pelos homens, julgado por Deus. Então, tempo depois, 7 anos após, o rei é restaurado, né, na sua posição, depois daquela punição divina. Então, ele leva o seu humilde reconhecimento da justiça de Deus, da soberania de Deus. Ele leva 7 anos aqui, 7 anos após ele comer capim, viver como e com os animais, né? Aí ele volta à sanidade mental e a sua primeira reação foi o quê? Foi olhar para cima. Primeira reação. Olha aqui o verso 34. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Levantei os olhos ao céu. E percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre,
o seu domínio é domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Então, gente, nada é mais insano do que o orgulho humano. Nada é mais insano do que o orgulho humano. Lúcifer, o anjo de Deus, conhecido como diabo, conhecido como Satanás, ele também foi expulso da presença de Deus, julgado por Deus, expulso da presença de Deus. Por quê? Leiam comigo Isaías capítulo 14. Isaías 14, verso 12 a 15. Diz o seguinte: Isaías 14, 12 a 15 diz: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas as profundezas do Sheol, você será levado e irá ao fundo do abismo. Gente, tem pessoas que vivem, que chegam ao fundo do poço por causa do seu orgulho. Chega ao fundo do poço por causa do orgulho no coração. O orgulho nos afasta de Deus e nos faz comer capim. Lembra disso. O orgulho nos afasta de Deus e nos faz comer capim nessa vida. Né? Então, o melhor caminho é fazer o quê? O rei aqui, ele mesmo escreveu. Então, louvei o Altíssimo, honrei, glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é o domínio eterno, e o seu reino dura de geração em geração. Ou seja, reconhecer que Deus é Deus. Reconhecer que Deus é soberano. Deus é soberano. Achou o que devemos levar para casa hoje à noite? Né? Deus quer para a minha vida que eu bote em prática a partir de agora. Né? Tem algumas lições que Deus quer. Primeira coisa, irmãos, lembra disto. Primeira coisa, Deus faz o que quer, com quem quer que seja. Deus faz o que quer, com quem quer que seja, a fim de levar você à compreensão que Ele é soberano. Grava isso no seu coração. Deus faz o que quer, com quem quer que seja, para levar você à compreensão que Ele é soberano. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle das coisas mínimas na sua vida e das coisas mais complexas. E você acha que não tem resposta. Você acha impossível. Você acha que não tem solução. Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle da minha vida, da sua vida. Deus está no controle do seu casamento. Deus está no controle de seus planos, profissão. Essa semana estivemos fazendo um discipulado com a Cirleide, com a irmã Cirleide, e a lição era garantia de direção. Então estudamos sobre isso essa semana. Que Deus é que nos dirige,
está na direção das nossas vidas. Né? Numa caminhada essa semana, eu, João e Daniele, falamos sobre isso. Estávamos falando sobre os planos de Deus, ou os planos, né, futuro da profissão, a profissão para o João Marcos. Então, estava falando sobre isso, minha profissão no futuro. Então, Deus já sabe, né? Deus sabe o que é que Ele quer que o João seja, faça, para a honra e a glória de Deus. Então, tudo que você... Pastor, é errado fazer planos? Não é errado. Você pode planejar seus estudos, você pode planejar seu trabalho, você pode planejar sua profissão, você pode fazer planos para a sua vida, família. É certo fazer, eu faço planos. Agora, reconhecendo que Deus faz o que quer, com quem quer que seja, a fim de você levar você à compreensão que Ele é Deus soberano. Ele está no controle. Ele está no controle. Não foi como eu quis, mas foi como Deus quis. Entenderam isso aí? Entenderam? Vamos para a próxima lição. Deus, né? Ele reina lá em cima, mas também aqui embaixo. Segunda lição, o orgulhoso come. Quero ouvir. O orgulhoso come. Todo mundo falando, toda a igreja. O orgulhoso come capim. Não sai daqui, não esqueça disso, né? Então o Senhor detesta orgulho. Provérbios, capítulo 16, verso 5, você pode ler na sua Bíblia e acompanhar na nossa projeção. O que é que diz ali? O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão o quê? Punidos. Deus detesta. Provérbios 29, 23. Pula para lá. Diz aqui que o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém o quê? Honra. Então o orgulho se gaba o orgulhoso se gaba da sua inteligência, se gaba do que possui, né? Se gaba de onde mora, se gaba do que faz, se gaba do que é, se gaba do que sabe, se gaba da sua gabolice. Ele se gaba de tudo, até da insensatez dele. Esse é o orgulhoso. Então, uma dica: deixe as outras pessoas falar alguma coisa boa de você. Deixe outras pessoas falar. Se você tem alguma coisa boa, deixe que outros falem, reconheça, aponte. É uma dica para começar a trabalhar, né, seu coração. Então, quando você acertar em alguma coisa, você abre a janela da sua casa, do seu apartamento, e você olha para outras pessoas. Focaliza nas outras pessoas. Mas quando você acertar, você olha para outras pessoas, vai lá na janela e observa as outras pessoas. Agora, se errar, vai lá no teu quarto, olha para o espelho e olha você, e vê você. O orgulhoso, ele faz o contrário. Quando ele acerta, ele vai para onde? Para o espelho. E se vê. Quando ele erra, ele aponta, vai para a janela e olha para outras pessoas. Então, nós, crentes, filhos de Deus, contrário, né?
Humildade é uma das características básicas do servo de Deus. Quando desprezamos a companhia de Deus e do povo de Deus, Ele vai nos lançar para junto dos animais e vai nos fazer comer capim. Pode ficar certo desse. Preste atenção. O orgulhoso come capim. Terceira lição. Deus insiste com o homem querendo o seu arrependimento. Ele esperou 1 ano para disciplinar duramente o rei Nabucodonosor. Mas não significa que ele vai esperar 1 ano para me disciplinar, ou disciplinar você. Pode ser que ele espere mais tempo, pode ser que ele espere menos tempo. Ele é Deus. Lembra? Ele é Deus. Está no domínio. Mas se merecemos, olha, se merecemos, Ele vai nos disciplinar no tempo dele. Então, Deus, às vezes, Ele vai nos ensinar com duras lições. Quando isso acontecer, não desanime perante a disciplina de Deus, mas aprenda com a lição e louve a Deus. Exalta a Deus, porque isso não é Deus está me humilhando. Louvado seja Deus. Eu merecia, eu mereço. Então, Deus aqui Ele faz isso. E quarta e última, para a gente sair daqui, ir para casa, lembra, irmão, que a tranquilidade humana pode ser prejudicial e até enganosa. Pode ser prejudicial e até enganosa. É possível que você se ache seguro, protegido, onde você trabalha, onde você mora, no que você faz. Contudo, uma consciência acusadora ou assustadora pode chegar a qualquer momento. É possível que, apesar de todas as conquistas, falta você ser conquistado por Deus. Então, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Então, vivo bem, estou tranquilo, realizado, paz. Cuidado. Cuidado. Gostaria que você curvasse sua cabeça. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Fale com Deus hoje à noite. Aí, onde você está. Converse com Ele. Não sei como está o seu coração. Não sei como está a sua vida. Não sei como está o seu relacionamento com Deus. Mas esse é o momento de você falar com Ele. Lembrar que todos precisam perceber que Deus está no controle da sua vida. Reconheça isso. Então, aqueles que creem em Jesus e vivem suas vidas com humildade e honestidade diante dele, não tem nada a temer. Não tem nada a temer. No entanto, aqueles que não creem em Jesus Cristo ainda como seu Salvador, pode ser que não tenha sonos tranquilos, porque a qualquer momento ele pode ter esse encontro com os e presta. Que ele faz o que quer, com quem quer que seja, para levar você à compreensão que Ele é um Deus soberano, está no controle da sua vida e de tudo, que envolve você, sua vida, sua família,
tudo. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por esse tempo, hoje à noite aqui. Quero dar graças a Ti por essa oportunidade, com a Sua palavra, e a oportunidade com os irmãos, poder compartilhá-la, Deus, para os irmãos serem abençoados e desfrutem do crescimento, do conhecimento do Senhor, nosso Deus. Obrigado, ó Deus, por essa noite maravilhosa, pelos irmãos que chegaram. Abençoa, ó Deus, essa semana, que será também uma semana especial, conforme a sua vontade. Agradeço, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e o que o Senhor é para nós. Nós oramos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Agradeço a sua vinda até aqui hoje à noite. Agradeço também você que nos assistiu. Que o Senhor lhe abençoe ricamente e lhe dê uma boa semana. Amém?